Sejam bem-vindos à PDL-TV Magazine, um programa dedicado à cidade de Ponta Delgada e às 24 freguesias do maior concelho dos Açores. Nesta emissão, vamos conhecer melhor a história e o património de mais uma freguesia do concelho de Ponta Delgada. Desta vez, vamos à freguesia do Livramento, com o guia José Melo. Bem-vindo, eu sou o José Fernando Melo e sou guia de informação turística. Estamos aqui na freguesia do Livramento, do Rosto do Cão, e uma das duas fases do Rosto do Cão, porque as freguesias antes faziam parte do Rosto do Cão, né? Estamos aqui no Pico de Fogo, na zona faz parte do complexo vulcânico dos Picos, em que deve-se aqui erupções vulcânicas, como é natural, e esta zona aqui no Pico do Fogo de cima e depois no Pico do Fogo de baixo, né? Aqui com essa bonita paisagem, aqui não só de uma parte da freguesia, até ali o Rosto do Cão, e por trás a magnífica cidade da Ponta Delgada, que aliás este ano está a celebrar 475 anos da sua elevação a capital da ilha, né? O Livramento é uma das 24 freguesias do concelho e é uma zona que tem muitos terrenos agrícolas. Por causa das erupções vulcânicas, os solos são ricos, né? Fertilizados com as cinzas vulcânicas e desde muito que são escolhidos, né? E foram para em que a agricultura sempre foi muito importante, né? Desde há muito escolhida para no princípio a plantação das vinhas, quase do tempo do povoamento, né? E ao longo dos séculos, mas também depois do tempo árvore da laranja, né? Estamos a falar do fins do século XVIII, a maior parte do século XIX, né? Mas depois, no fim do século XIX, século XX, né? Uma grande parte do século, e até os nossos dias, o cultivo do ananás. Estamos aqui perto do Forte de São Caetano, construída nos finais do século XVI e início do século XVII, né? Por o capitão Sebastião Raposo de Amaral, para servir aqui na altura com os corsários, né? E os piratas assombrar aqui os mares Açores. Essa costa aqui da Bahia mais próxima facilitava o ataque dos piratas, então foi decidido criar aqui uma série de fortes e fortins para a defesa da mesma. Houve aqui umas obras de betão, né? De betão, para fortalecer e permitir a instalação de metralhadoras pesadas. Okay? Os anos foram-se passando, infelizmente encontra-se nesse estado, embora há aqui muito material que ainda se pode ser recuperado. Perto dessa obra de arte que o artista japonês americano chamou Açores, de nome Minoru Nitsuma, esteve cá em 1987 para um simpósio internacional sobre escultura de pedra vulcânica, né? Ele retrata aqui bem os Açores com a questão embora com traços orientais, com influências orientais, como é natural, né? Mas a sua interpretação dos Açores e os três grupos. Estamos no interior aqui da magnífica igreja de Nossa Senhora do Livramento, uma linda imagem, a verdadeira obra de arte, tanto a imagem de Nossa Senhora do Livramento, aqui o altar e Nossa Senhora de Vitória, se não me engano, que até pertence originalmente à igreja do colégio, né? A igreja, ou a história da igreja, que começou como ermida, ainda no século XVII, né? No século XVIII teve obras de beneficiação. Aliás, a presente fachada é em estilo barroco, né? Que é o relevo da pedra vulcânica, né? Do Ignibri, né? É de 1794.
nessa zona há várias valências, a junta de freguesia fica aqui próximo, há também o polivalente do Livramento, o centro de saúde, o multiusos, o centro cultural, o centro social e paroquial do Livramento e também a escola nova e um pouco atrás de nós fica também a escola velha, a minha escola, né? Faz parte do plano de centenários, né? Também aqui nesta zona encontra-se o busto em homenagem ao sacerdote que tantos anos servia a freguesia, o padre Domingos da Silva Costa. Encontramos aqui no Largo do Carmo, né? Perto do centro do Livramento. Aqui em frente à ermida, à fachada da ermida da Nossa Senhora do Carmo, uma antiga casa de repouso, né? Dos jesuítas, né? Originalmente construída, uma casa para eles, a casa de verão, para fazer, podemos dizer, turismo religioso, né? Os criadores de turismo, ou promotores do turismo que é tão importante para nós hoje em dia. Aqui perto também tem uma obra artística e escultura da artista também miquelense Catarina Alves, que é a estátua O Romeiro. O Livramento tem como é natural, as freguesias em São Miguel, tem uma tradição do grupo de remeiros que percorre as nossas ilhas em louvor da Nossa Senhora. Nós estamos aqui na Rua das Necessidades, né? A Quinta das Necessidades, né? E um magnífico solar cuja fachada, a entrada do portão em barroco é extraordinário, né? Chegou aos Açores por volta de 1769 e aqui construiu um património aqui, e fez fortuna com o comércio da laranja, né? E aqui no Livramento construí, né? Ele teve várias propriedades em Ponta Delgada, a mais conhecida que é hoje o nosso Terra Nostra, né? Foi a ideia do Sr. Rickling, e ele veio aqui para os Açores vender um barco e por aqui ficou. Ele construiu uma magnífica casa aqui, a casa do verão, aqui, com a sua quinta de laranjas, uma quinta lindíssima que ao fundo tem um mirador em caracol, em forma de caracol, que era utilizado para avistar os barcos, né, que vinha a buscar a valiosa carga das laranjas, e só então era dada a ordem para a apanha da laranja para elas chegarem ao seu destino, né, ao seu mercado, ao britânico em particular, e não só, né, em melhores condições. Estamos aqui na zona do Borralho, aqui do Calhau do Livramento. É uma zona lindíssima, né? Da costa sul, muito próximo da Praia do Popo, da Praia Pequena, né? E aqui nesta zona, quase um pouco depois do início do povoamento, a Ordem de São Caetano aqui construírem a sua ermida, a sua casa, aqui próximo, numa vasta zona daqui da freguesia, uma zona privilegiada em que eles construírem aqui também as suas vinhas, as famosas vinhas de São Caetano. Antes de mais, eu quero agradecer a vossa atenção, espero que não tenha sido muito chato, né? Mas acima de tudo espero que a minha interpretação da freguesia do Rusticão de Livramento, né? É um lugar maravilhoso, não só para viver, né? Para visitar, para vir até aqui às praias, para conhecer, para passear a pé, para conhecer melhor e valorizar o que é nosso. De facto, temos aqui uma coisa maravilhosa, não só nesta freguesia, no concelho, em São Miguel, nas nossas ilhas dos Açores. Tá? Muito obrigado. Como já é habitual nestes programas, depois de conhecermos a terra, vamos conhecer as suas gentes. Desta vez estivemos à conversa com Karina Silva, responsável pelo rancho folclórico do Livramento. O percurso do rancho folclórico já começou em 1990, quando iniciou a atividade folclórica aqui na freguesia do Livramento. Só em 1992 é que foi oficialmente fundado e desde então que tem-se mantido sempre no ativo. Nessa altura iniciou com atuações de impérios locais e festas de freguesia, mas rapidamente ganhou dimensão e logo no ano seguinte começou a fazer as suas digressões para fora da região,
que têm sido mantidas ao longo destes anos. O percurso foi, de certa forma, ascendente. Em 1999 foi um ano de viragem, foi um ano em que o grupo foi federado pela Federação do Folclore Português e foi também o ano em que se realizou o primeiro festival de folclore. É um evento que tem ocorrido, salvo o último ano atípico, tem ocorrido anualmente e acaba por ser o auge da nossa atividade ao longo do ano. Atualmente, mantemos os nossos princípios, continuamos a divulgar a nossa cultura, continuamos no ativo, participamos em vários eventos, em várias atuações ao longo do ano, seja a nível regional para a própria comunidade, seja a nível turístico também para quem vem de fora. Nós determinamos quase que um destino ou uma zona ou do país para visitar e acaba por ser sempre em conversações com grupos folclóricos ou entidades que organizam festivais de folclore. Em contrapartida destas deslocações, estes grupos também depois visitam a freguesia do Livramento. Daí essa experiência ser uma experiência muito agradável, porque acaba por ser um intercâmbio de experiências, o conhecimento de novas amizades que brotam daí e que não só os próprios grupos usufruem disto, como também a própria comunidade, porque aquilo que nós absorvemos no meio dessa experiência acaba por depois ser transmitido para a comunidade quando os grupos vêm cá e fazem as suas demonstrações folclóricas. Nós estamos numa freguesia que nos apoia imenso. Sei que os grupos nem sempre têm a aceitação que gostavam de ter, mas no nosso caso nós não temos mesmo razão nenhuma de queixa. A nossa freguesia é uma freguesia que nos apoia imenso e quando se fala na freguesia, fala-se também até no próprio, a nível do concelho e das entidades, porque sem o apoio deles talvez as coisas não corressem tão bem como elas correm. Neste momento, e rondamos sempre dentro do mesmo número, nós temos cerca de 30 elementos no grupo, no rancho folclórico da Casa do Povo de Livramento. São maioritariamente jovens e, para além destes, temos cerca de 12 crianças que pertencem a um grupo infantil, que foi criado pela mesma direção e é gerido pela mesma direção e que fazem parte deste mesmo bolo, que são dois grupos à parte, mas funcionam em conjunto. Objetivos e que eu costumo ressaltar sempre, e o principal, que para mim é o mais importante, é manter o grupo no ativo e com isso manter a nossa cultura também viva. Isso porque não é muito fácil incutir o gosto pela tradição nos dias de hoje, numa comunidade que está sempre em evolução e em desenvolvimento, e quando há uma série de atividades e distrações que existem, é um desafio conseguir atrair ou tentar incutir esse gosto pelo folclore às pessoas. Comecei como muitos que começam aqui, por influência de amigos, não tinha um interesse formado sobre o folclore. Aliás, a ideia que existia sobre o folclore era que seria algo antiquado, uma atividade antiquada e que as pessoas com mais idade é que estavam nesse tipo de atividades, mas surpreendi-me imenso porque, para além daquele companheirismo que existe, que é inerente a grupos, não é? Um grupo com vários jovens e várias pessoas que cria aquele ambiente, à medida que fui aprendendo a dançar, ou a aprender os passos, ou a aprender as letras, ou as melodias, e até a conhecer um pouco dos usos e costumes dos nossos antepassados, fui adquirindo um gosto inerente a esta atividade e mantive-me aqui, porque acabei por gostar muito de estar aqui. É verdade, dá trabalho, mas é algo que me moldou até como a minha própria personalidade, como pessoa, e não consigo deixar de parte neste momento da minha vida.
E há também um pouco um sentido de responsabilidade aqui associado. A responsabilidade de fazer a minha parte e de tentar manter essa identidade nossa, do próprio povo, viva. E sinto como se abandonar isso não estou a contribuir, de certa forma, para essa continuidade. A primeira boa razão para quem participa, na minha perspectiva, é que é uma mais-valia. Eu, por experiência própria, acho que até no campo dos jovens há muita falta de informação no que respeita às nossas tradições. E o folclore é aquela forma informal ou descontraída e divertida das pessoas aprenderem com isso e de incutir esse gosto pela tradição a essa comunidade. Não digo só em relação aos jovens, mesmo em relação a crianças ou mesmo adultos, porque essa experiência é completamente diferente. Normalmente a parte histórica é aquela parte mais chata que as pessoas não gostam de dar atenção, mas o folclore é uma janela para isso, é uma forma das pessoas aderirem de outra forma. Para além disso, para quem vem de fora, o folclore é muitíssimo importante, é a principal fonte de divulgação. Portanto, as atuações são muito solicitadas. Nós, através destas atuações, estamos de certa forma, a divulgar a nossa cultura, a nossa tradição, os nossos usos e costumes, e a própria dança, por incrível que pareça, ou a dança, os cantares, ou a letra, são, de certa forma, ou caracterizam-nos muito bem, caracterizam muito bem a nossa identidade, e as pessoas atraem-se imenso por aquilo que vêem, às vezes o que é mais físico, do que propriamente o que está escrito. Portanto, eu acho que o folclore é uma peça fundamental e que deve ser mantida, salvaguardada. Nós aqui foram várias as experiências, já estou no grupo já desde os meus 14 anos, portanto já são 20 anos e é difícil aqui destacar uma experiência que me tenha marcado mais do que a outra, porque foram várias e são todas bastante marcantes. Posso até dizer-lhe mais, uma simples atuação, por vezes uma simples atuação, para nós já é um momento auge, porque dançar, folclore ou atuar é como representar, é como teatro também. E neste momento nós acabamos por viver um pouco daquilo que as pessoas viviam no tempo que entretinham-se, não é? Com essas danças populares. Marcante mais recentemente, que posso lhe dizer e que tem destaque, foi a conta da nossa participação num dos maiores festivais internacionais aqui do arquipélago dos Açores, o Fest, Folk Fest, organizado pelo COFIT, na Ilha Terceira, e onde pisamos um palco internacional, não é? Com um público magnífico, e onde tivemos a oportunidade de estar com grupos estrangeiros de várias etnias e que foi uma experiência única, completamente. Como o saber não ocupa lugar, vamos agora para a nossa rúbrica Sabia Que? A PDL-TV Magazine irá trazer mais uma curiosidade sobre o nosso concelho, que hoje será dedicada à freguesia do Livramento. Sabia que a última erupção vulcânica na ilha de São Miguel ocorreu em 1652, no chamado Pico do Fogo, que fica na freguesia do Livramento? Seguimos agora para mais um momento cultural com a nossa sugestão de leitura da semana numa das livrarias da nossa cidade. De José Henrique Santos Barros, Alexandrina como era, todos os poemas. Isto é um dos segredos mais bem guardados dos Açores. Ele desapareceu muito novo, faleceu muito novo, infelizmente, mas deixou uma obra muito, muito frutuosa. Este livro é uma antologia de toda a sua obra, obra poética. Foi editado pela Imprensa Nacional Casa da Meda, só por si só já indica a importância que a obra dele tem, não só para os Açores, mas também para o país. Ele era terceirense, foi um dos grandes dinamizadores culturais nos anos 70,
antes do 25 de Abril e após 25 de Abril, anos 70, anos 80. E a Alexandrina, como era todos os poemas, é verdadeiramente extraordinário do ponto de vista literário e é um poeta a descobrir. Quem não o conhece tem que o fazer, porque ele fala das nossas ilhas e descreve-las através da sua poesia de uma forma incrível e espetacular, como há poucos. Pronto, é um nome que vai ficar retido naturalmente nos cânones da história dos Açores e da sua literatura. Alexandrina, como era, todos os poemas do José Henriques Santos Barros. Aqui fica. Despedimos assim de quem vive Ponta Delgada com alma e coração. O programa encerra com um momento musical da responsabilidade de Jaime Gotte, um músico com uma carreira de mais de 2 décadas, um homem de palco, um verdadeiro artista que une temas populares açorianos a ritmos africanos. Por tudo isto e muito mais, não perca este momento musical. Quanto a nós, voltamos na próxima semana para mais uma breve visita à nossa cidade e ao nosso concelho. Até breve. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu trouxe a morna para bailar com o pezinho da vila, mas ao espanto do baile furado, que pensar ainda estar a sonhar, e por detrás do manto verde, porém com teras e criptomérias, espreitava a chamarrita que ouvira falar de Cabo Verde. Das 7 cidades à povoação são 2 horas de autocarro. Só para te ter, minha Luzia, roubava até um avião. Das Calhetas até ao Nordeste são 1 hora de viagem. Só para te ver, minha amada, gastei toda a fera na passagem. Chegam violas e acordeões, bem trajados os nossos foliões, que reclamam com vaidade serem pais da dita saudade. Traz incenso, pinhas, alhas, aí está a linda Luzia. Vem aí a minha amada, toquem e não me para a folia. Das 7 cidades à povoação são 2 horas de autocarro. Só para te ter, minha Luzia, roubava até um avião. Das Calhetas até ao Nordeste são 1 hora de viagem. Só para te ver, minha amada, gastei toda a fera na passagem. Das 7 cidades à povoação são 2 horas de autocarro. Só para te ter, minha Luzia, roubava até um avião. Roubava até um avião. Roubava até o avião.